Para termos um diagnóstico de autismo, de TEA, nós precisamos ter 5 critérios preenchidos. E aqui, de novo, eu estou falando mais de questões técnicas para depois mostrar para vocês as questões práticas. Combinado? Mas a gente tem que ter a teoria, né? Então, olha só. Critério A. Déficits persistentes na comunicação funcional. Eu já trouxe para vocês esse conceito do que é a comunicação funcional. E na interação social. Detalhe, em múltiplos contextos. Então, eu não posso ter uma dificuldade na comunicação e na interação só em casa. Ou uma dificuldade na comunicação e interação só na escola. Vocês já ouviram falar de mutismo seletivo? Já ouviram falar? O mutismo seletivo são crianças que não são autistas, que comunicam bem, que falam bem, que interagem bem, mas quando chegam na escola elas não falam nada. Elas ficam literalmente mudas e não conversam, não interagem com ninguém. Ah, então ela é autista. Não, peraí, mas ela é autista só na escola? Não, doutor, em casa ela é normal, conversa, bate papo, ri, conta piada. Então não é autismo, né? A questão do autismo tem que estar presente em múltiplos contextos, ou seja, na verdade acompanha o autismo, acompanha a criança onde quer que ela vá, né? E aqui alguns exemplos. Então, ó, déficit na reciprocidade socioemocional. Então aqui tem alguns termos técnicos, né? Mas depois vai ficar mais simples para vocês entenderem. Déficit na reciprocidade socioemocional. Poxa, a reciprocidade socioemocional é você rir quando alguém ri para você. Você conseguir entender que aquela pessoa está triste, você está contando a piada e você fala, poxa, eu não vou contar uma piada sabendo que essa pessoa aqui está triste. Essa reciprocidade socioemocional, ela é bastante prejudicada nas crianças autistas. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais. Pessoal, eu posso dizer se está tudo bem ou está tudo mal usando gestos que não sejam através da fala. Nesse caso da criança autista, até essa questão de comunicação não verbal também tem um comprometimento. Então, esse é o critério A, né? A questão do déficit na comunicação e na interação. Na parte de interação, déficits em iniciar, manter uma interação, é uma outra avaliação muito criteriosa que eu tenho dentro do consultório. Não, doutor, ele busca interagir, chega no lugar, ele vai na criança, tá, mas ele continua com aquela criança, ele brinca, ele dá a mão para aquela criança, ele vai para um brinquedo, ele pega o brinquedo da criança, ele devolve, ele permanece na interação? Não, aí não, ele só começa, mas rapidinho ele já sai, já fica sozinho. Então, são conceitos, tá, pessoal, que são de extrema importância para que a gente possa começar a entender os princípios, né, as principais características do TEA. E nesse caso, dificuldades em manter relacionamentos, porque se você não tem essa capacidade da interação social, você vai ter dificuldade em manter um relacionamento. Critério B. Então, olha, a gente estava falando anteriormente do critério A, nós vamos falar de 5 critérios principais. Os primeiros são, né, de maior relevância. O critério B é esse aqui de padrões restritos e repetitivos do comportamento, interesses ou atividades, manifestado pelo menos por 2 dos seguintes sintomas. E aí, a gente vai sempre fazendo como se fosse uma soma, né, de características. Vamos ver a comunicação dessa criança, agora vamos ver a parte da interação social, e ali você já tem alguns critérios, critério A. Agora nós vamos ver as questões do critério B. Bom, vamos lá, critério B. Usos repetitivos em comportamentos de interesse restritos com movimentos, por exemplo. Então, as crianças ficam fazendo movimentos repetitivos que nós chamamos de estereotipados. É um termo também muito utilizado, tá? Na neuropediatria, na psiquiatria. Estereotipado é você fazer uma coisa de forma repetitiva sem ter um motivo, sem ter um objetivo. Então é uma coisa aleatória, né? Então, por exemplo, se você ficar balançando a sua mão de forma aleatória, né? Você não está com algum objetivo, que nós chamamos de estereotipias, isso é um tipo de movimento repetitivo que faz parte do critério B do diagnóstico de autismo. A fala pode ser estereotipada, uma fala, por exemplo, ecolalia. Esse termo também é importante vocês estarem de olho. No consultório vocês podem perceber isso. Você está conversando com a criança e pergunta para ela assim, eu passo com alguma frequência com isso, em relação a isso, infelizmente eu dou chocolate para os meus pacientes, tá, pessoal? Temos aqui endocrinologistas, temos aqui gastroenterologistas infantis, às vezes a criança está gordinha, eu falo assim, cara, você quer um chocolate mesmo? Assim, eu faço ali para realmente, no final da consulta, fechar de uma forma legal, da criança ficar feliz, né? Porque tantas vezes a gente fala coisas tão ruins,
imagens, né, tão negativas durante a consulta, mas esse é o meu objetivo, né? E aí eu viro para a criança e falo assim, a criança autista, você quer um chocolate? Ele pergunta, você quer um chocolate? Aí eu falo, não, você tem que me responder, você quer um chocolate? Ele fala de novo, você quer um chocolate? Aí eu falo assim, tá bom. Você quer um chocolate branco ou preto? Aí ele, você quer um chocolate branco ou preto? Aí eu abro a gaveta e mostro os dois chocolates. Qual que você quer? Esse ou esse? Aí ele vai lá e pega o branco. Então isso é ecolalia, tá? A ecolalia é repetir o que a criança acabou de ouvir. A ecolalia tem vários tipos. A ecolalia imediata, tem a ecolalia tardia, que é aquela criança que ouviu uma frase num desenho e repete aquilo ali ao longo do dia, às vezes na semana seguinte. E muitas vezes os pais não entendem o que esse menino está falando. É uma coisa que ele ouviu lá no desenho que ele gosta, né? Tá bom? Então, a ecolalia está dentro do critério B e é uma característica comum da criança autista. Adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento. Pessoal, rigidez comportamental, adesão a rotinas, inflexibilidade, é aquela criança que é muito metódica. Ela quer sempre almoçar no mesmo horário, ela quer sempre usar a mesma roupa, ela quer sempre usar o mesmo sapato, ela quer sentar no mesmo lugar da mesa. E é uma situação que já traz aí um sofrimento para a família, já é algo bastante impactante, porque são depoimentos frequentes dos pais. Olha, eu não consigo viajar com meu filho. Porque se eu estou viajando e ele não, na hora que ele almoça, ele não estiver almoçando, aquilo ali já é motivo de ele ter uma crise, de ficar nervoso, agressivo. Então isso já traz um impacto importante em termos de família, né? Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Aqui pessoal, 90% das crianças autistas, elas têm alterações da integração sensorial. Nós chamamos de transtorno do processamento sensorial. E aí nós vamos evidenciar isso em vários aspectos. São aquelas crianças que os pais comentam que elas não toleram determinado tipo de roupa, elas andam na ponta dos pés porque elas não conseguem pisar numa areia, não conseguem pisar numa grama, não conseguem brincar com slime, que é muito usado hoje em dia esse nome, né? Na nossa época era geleinha, geleca, hoje fala slime, né? Na nossa não, na minha, né, pessoal? Na minha época. Bom, então na minha época era geleca, geleinha e hoje chama slime. Então assim, aquele tipo de textura a criança não tolera. Isso tudo tem a ver com as questões de ordem sensorial. Como é que funciona isso? Nós vamos falar um pouquinho agora da questão da poda neural, que é também um conceito muito comentado hoje em dia. Imaginem que a poda neural é um processo de reorganização cerebral, onde neurônios que são mais eficazes, eles são preservados, enquanto os neurônios que estão sendo menos eficazes, eles vão sendo eliminados. E isso é importante para aumentar a efetividade do funcionamento cerebral. Ocorre geralmente por volta de 3 anos de idade e mais tarde, na adolescência, ocorre novamente. Muito bem, a criança autista, vários estudos demonstram que essa questão da poda neural, ela não ocorre de uma maneira correta. E a criança então fica com muitos neurônios extras, né? Neurônios não funcionais, mas que são responsáveis por esses sintomas de hiperatividade a estímulos sensoriais. Aquela criança que, quando está num lugar que nem tem tanto barulho assim, ela ouve um barulho que como se fosse assim, estrondoso. Aquilo tira ela da sua regulação habitual, né? E a gente vê isso, é muito interessante, pessoal, porque são padrões que se repetem. Outro dia um pai chorou quando eu falei assim, pois é, né, mas assim, ó, o pai estava negando que o filho tinha alguma dificuldade, né? E eu falei assim, olha, eu acho que é bem possível, o contato visual dele não é legal, né? Vocês estão falando aí que ele nem sempre atende pelo nome e tal. E aí tem muitas vezes a criança autista tem alterações do padrão sensorial, das questões sensoriais. Por exemplo, aí quando eu falei isso, eu falei, ó, por exemplo, um barulho do liquidificador, que não é nada tão alto assim para a criança autista. Aí o pai começou a chorar, falou, cara, agora você descreveu exatamente o que acontece com meu filho. E assim, é bacana isso, porque você gera aquela conexão com o seu paciente, dali para frente a sua credibilidade aumenta, e aí o pai, poxa, ele se rende e fala, poxa, realmente eu vejo que existe uma dificuldade, eu preciso ajudar meu filho. Mas é porque isso se repete, né? Barulho de liquidificador. Por quê? Não sei, mas é assim que acontece. Outro exemplo, barulho de secador de cabelo. Tem algum que você vê lá assim com mais frequência, mas esses dois assim são muito comuns, né? Claro, tem outros, mas assim, esse aqui pode perguntar, ele fica irritado quando ele ouve um liquidificador?
fica irritado quando ouve um secador de cabelo. Não, que eu ligo o secador de cabelo, ele sai correndo, ele não consegue ficar perto. Então, são essas dicas aí, né, que eu estou tentando trazer para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de questões práticas, mas assim, sabendo disso, pessoal, vocês já estão com um olhar mais criterioso. Pô, eu estou ali fazendo a avaliação da criança, estou, né, conversando com a mãe e com o pai. Aí ela falou da questão do barulho, eu já tenho que dar uma atenção maior a essa queixa. Terminando aqui os critérios, ó, o critério C do DSM-5, os sintomas têm que estar presentes desde o início do desenvolvimento. A criança autista nasce autista, mas muitas vezes os sintomas eles não vão ser percebidos no primeiro momento. Lembra do exemplo que eu dei, a criança autista que fala, por exemplo? Pessoal, 89% das vezes o motivo dos pais buscarem uma ajuda especializada, qual vocês acham que é? Qual o principal sintoma que os pais buscam ajuda? Atraso de fala. Qual a idade vocês acham que uma criança, os pais estão preocupados com a criança e começam a buscar ajuda devido ao atraso de fala? Qual a idade vocês acham mais ou menos que eles buscam essa ajuda? Entre 2,5 e 3. Entre 2,5 e 3 anos. Ao passo que o diagnóstico do autismo deveria ser aos 6 meses. Por isso que eu estou aqui hoje, pessoal. Porque realmente é muito importante vocês, pediatras, vocês que serão pediatras, mesmo que não sejam pediatras, se vocês forem atender, né, unidade básica de saúde, é muito importante vocês estarem atentos, vocês terem essas perguntas. Vou falar daqui a pouco do MChat. Poxa, é um questionáriozinho de 20 perguntas, pessoal, que vai ser algo que pode mudar a vida de uma família. E não é difícil. É simples. É muito importante vocês terem esse conceito. E aqui eu trago esse com critério C, porque a criança autista, ela já era autista, passou na frente do pediatra várias vezes. Só que, muitas vezes, para que os sintomas fiquem mais evidentes, olha isso aqui que legal. Às vezes a criança, ela vai ter, pensa bem, ó, ela está falando, ela está se comunicando, ela está com 2 aninhos para 3, está passando ali despercebido. Só que na hora que a demanda social aumenta, vamos dar um exemplo de um aumento da demanda social? A criança entrou para a escola. Lá na escola, ela é mais exigida. Lá na escola, ela tem que conviver com um monte de criança. Ela tem que avaliar se a criança está feliz, se ela não está, se ela está triste, se ela não está. A demanda social dela aumenta, ela tem que sentar numa cadeira, ela tem que fazer uma atividade. Então, muitas vezes, os sintomas vão estar mais aparentes, olha a palavra, mais aparentes, quando a demanda social aumenta. O nível 1 de suporte chega lá na adolescência, até então sem diagnóstico. Aí quando entrou na adolescência, questões hormonais, muda a demanda também, né? Ah, eu quero namorar, meu colega não conversa comigo, né? Os adolescentes querem sempre andar em grupos, né? Eles querem se parecer muito um com os outros. Se um pinta o cabelo de azul, todo mundo pinta o cabelo de azul. Já a criança autista ali, o adolescente já começa a falar, poxa, eu sou diferente. Então, a questão da demanda social realmente é muitas vezes o fator que acaba demonstrando mais claramente as dificuldades daquele indivíduo autista. Mas os sintomas já estavam presentes antes, só que não foram percebidos. Critério D. Os sintomas causam prejuízo em áreas importantes da vida. Poxa, claro, comunicação, interação social, alimentação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. São vários impactos, né? Em todos os aspectos da vida daquela criança. E o critério é, essas características, essas perturbações não são explicadas por uma deficiência intelectual ou por um atraso global do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança com a paralisia cerebral, pensa bem, nasceu, teve uma parada cardiorrespiratória, ficou internada em CTI, evoluiu com uma paralisia cerebral. Mas a paralisia cerebral é déficit motor, ok, mas aí vamos supor que tem uma paralisia cerebral com deficiência intelectual. Essa criança vai ter dificuldade para falar, essa criança vai ter dificuldade para interagir, claro, mas é explicado por outros fatores. Nesse caso, para a gente considerar autismo, não pode ter aquelas dificuldades explicadas por esses exemplos que eu dei aqui.